Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e é uma alegria compartilhar esse espaço com vocês. E hoje a nossa conversa será sobre lar, o que estamos construindo. Será uma conversa muito além de organização. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita e já se inscreve, dá o teu like e conta para nós nos comentários de qual cidade chegou esse episódio do De Dentro para Fora. E para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio a Andresa Lima. Ela é personal organizer há mais de 8 anos e essa conversa será incrível. Eu convido você a ficar aqui conosco. Andresa, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio do De Dentro para Fora. Obrigada por aceitar o convite, é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, Mirtes. Eu que agradeço pela oportunidade e espero de alguma forma poder contribuir à sua audiência, a quem estiver nos ouvindo. Andresa, como surgiu, como aconteceu a Andresa Personal Organizer? Você pode compartilhar conosco um pouquinho dessa tua trajetória? Sim, claro. Bom, foi há mais de 8 anos atrás, né? Foi após o nascimento do meu segundo filho, onde eu quis retomar, voltar para o mercado de trabalho, né? Quis sair do ambiente só casa, só família, filhos, né? E quis sair um pouquinho para voltar à carreira, né, voltar a trabalhar fora, e encontrei as portas fechadas, e foi aí que eu fui buscar uma oportunidade, né, engraçado que eu quis sair do ambiente casa, mas mal sabia que eu ia trabalhar em casas, e ao contrário, assim, de muitas colegas, né, que eram organizadas e encontraram sendo organizadas a profissão de personal organizer, eu era ao contrário, eu não era nada organizada, eu era uma pessoa bem desorganizada. Até quando eu descobri a profissão, eu fui compartilhar com meu esposo, né, fala, o que você acha, né, de eu trabalhar com isso? Ele falou assim, olha, se você conseguir organizar a nossa casa, já vale o investimento. Então, para ver o nível, né, de desorganização que eu era, então, a princípio, foi para conhecer, né, a profissão, se eu me identificava, que eu fui buscar, né, fui ver como que eu me profissionalizava, então eu descobri que teria curso em Curitiba presencialmente dali a alguns meses, porque nessa escola que eu fui escolher fazer, ela tinha cursos aqui presencial de tempos em tempos, então dali a 2 meses teria curso aqui, então me inscrevi, e nesse meio tempo eu fui acompanhando outras pessoas, profissionais já renomadas, né, na área, e fui ali me familiarizando, né, com a profissão, e chegou o dia, né, tão esperado do curso, e nos primeiros minutos ali que eu estava participando do curso, eu já me encantei com a profissão, e falei, não, é isso que eu quero fazer, porque mesmo eu não sendo organizada, eu gostava muito dessa transformação, né, que programas, né, de reformas e de transformações, né, de casas, de pessoas que eu assistia muito, né, na TV, então eu gostava muito, falei, nossa, eu acho que eu posso trabalhar com isso, né, eu me familiarizava muito com isso. Então, fiz o curso, né, saí de lá encantada, falei, não, eu vou trabalhar com isso, então já criei meu CNPJ, já quis me profissionalizar mesmo, né, criei o Instagram e comecei a ter contatos com outras profissionais daqui, oferecendo meu serviço para eu poder trabalhar com elas e assim aprender como que era estar dentro da casa de um cliente. Até então eu tinha oferecido os meus serviços para parentes, né, familiares e amigos de graça, para eu poder ter a experiência de como fazer o trabalho, né, porque no curso eu tinha aprendido as técnicas, então eu precisava ter a experiência de como que era ter realmente ali, colocar a mão na massa. Então, tive contato com essas colegas daqui, elas me deram oportunidade, né, sou muito gratas a elas, né, por ter me aberto esse caminho,
E depois eu tive meus primeiros clientes, né? Continuei me profissionalizando. Então, além do curso de formação, eu fiz o curso para o mercado de baby também. Então, eu tenho curso só para quarto de bebê, que daí é um pouco mais detalhado, né? Fiz também para o mercado de luxo, que é o mercado de alto padrão, porque eu não vim desse meio, então eu achei por bem também me profissionalizar para este meio, para eu entender como é este mercado, né, me preparar como me portar, porque a gente entra na casa do cliente e a gente se depara com peças que a gente não está familiarizado, então eu achei que era pertinente eu me familiarizar com certas peças, então fui me profissionalizar com isso também. E também fiz curso de decoração. Então, além de personal organizer, sou decoradora de ambientes também. Então, há 8 anos eu estou no mercado e não parei, né? Me profissionalizei para poder atender melhor ao cliente aí nesse tempo. Que incrível, né? Como Deus vai conduzindo Sim. as histórias, né? Mesmo quando a gente não enxerga todo o processo todo, Ele já enxergou todo o processo. Nesse período todo, olhando para trás, um aprendizado na tua caminhada que te trouxe para esses dias que você percebeu? Você comentou alguma coisa que te conectou a teu passado, você entrando nas casas, te lembrando que você... a tua mãe mudava sempre tinha essas questões de mudança. Conte um pouquinho para nós dessa história. Até por não... igual eu disse que eu tive a necessidade de me profissionalizar nesse mercado de alto padrão para ter a vivência, né? Mas também, assim, para conhecer esse novo mercado que não tinha nada a ver com a minha realidade. E voltando lá atrás, Deus me trouxe uma história na minha memória. E ele me traz, assim, para quem não sabe, né, eu sou cristã, então eu tenho muito intimidade com Deus, né, e nas minhas orações, Deus sempre me remete a alguma coisa, e algum tempo atrás, em uma oração, em um momento que eu estava tendo com Deus, ele me trouxe uma revelação de que lá, quando eu era criança, eu ia para a primeira série do ensino fundamental e minha mãe era mãe solteira, né? Eu era criança e a gente não tinha, assim, muita parada, né? Porque mãe solteira, então, assim, a gente se mudava muito. E a minha mãe, nessa ocasião, ela teve que me matricular em 3 escolas diferentes. Porque a gente não sabia onde ia morar, né? 2 escolas eram próximas e uma era mais distante, né? Então, no primeiro dia de aula, eu fui para uma escola, porque a gente achava que iria ficar ali. E no segundo dia, ela falou assim, filha, agora você vai ter que ir para outra escola, porque a mãe conseguiu uma casa para morar e nós vamos para essa outra escola. Então, é lá que a gente vai morar. E eu fui para essa outra escola no segundo dia, né? E Deus me trouxe essa história à mente, né? E eu fiquei pensando, nossa, por que Deus? Por que o Senhor tá me revelando isso agora, né? E me veio assim, filha, você não tinha lar, você não tinha casa. E hoje você tem a sua casa, você tem seus filhos, né? Você tem seu marido, sua casa para cuidar. E eu te dei várias outras casas para você cuidar. Então aquilo me trouxe, sabe? Um propósito, um senso assim de propósito para mim, para aquilo que eu exerço hoje, muito além de apenas uma fonte de renda, de ajudar meu marido financeiramente, ou de ter uma ocupação, mas de realmente ter aquilo como um propósito, assim, de não só organizar armários, coisas, né? Mas de organizar pessoas, organizar relacionamentos, organizar famílias, né? Então, foi uma revelação, assim, eu vi aquilo como um aconchego de Deus para mim. Filha, fique em paz. Hoje você tem lares para organizar. Aquele tempo lá você não tinha, mas eu já via qual que era o seu futuro, o que você iria
no que eu iria te promover. Então, fique tranquila. Hoje você tem muitos lares para cuidar. Nossa, quando a gente entende esse propósito, né, até o teu trabalho, ele ganha um novo significado. Ganha aquele significado real, de propósito mesmo. Você falou que essa questão de entrar na casa de pessoas, né? Em que momento que você percebeu que você estava entrando na casa, não apenas para organizar, mas também para cuidar de pessoas e famílias? Quando a gente entra, a gente está entrando num campo que é sagrado daquela família, né? Então, a primeira coisa que eu entro, assim, eu não entro para julgar, mas para entender e para acolher, né? Qual que é a rotina daquela família, o que está acontecendo. Então, o aprendizado, a primeira coisa o meu papel aqui não é julgamento, não é, nossa, como que chegou nesse ponto de uma forma, assim, pejorativa, mas é entender no que eu posso ajudar, né? Então, o maior aprendizado para mim é ter esse olhar mesmo de ajuda, né? De não só deixar bonito esteticamente, que isso é uma coisa boa também, mas não é o principal. Que incrível isso. Entrar num lar, muitas vezes, entrar também na história da pessoa. Sim, porque a intimidade, né? O lar conta a história da pessoa. Com certeza. O que aquela pessoa viveu, a gente não sabe, porque os clientes, eles não se abrem assim pra gente, né? Eles vão contratar, vai me mandar uma foto de como tá a situação, ou eu vou fazer uma visita antes, mas eu não entro nesse mérito, né, da situação em si. Então, é tudo com muito respeito. Antes de iniciar, eu falo, olha, me dá licença, eu vou mexer nas suas coisas, com muito respeito, com muito carinho. Com muito cuidado, com né? muito cuidado, Zelo, né? Zelo. Porque é uma história, né? Exatamente, aquilo é uma história, não é coisas. Aquilo ali carrega uma história. Cada lar carrega uma história, né? A gente olha para algo, para uma casa, cada cantinho de da casa fala algum vaso que ganhou de presente, ou um presente de casamento. Isso tudo, vocês levam em conta tudo isso. Você vai olhando para a casa vai contando as histórias, né? Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que muitas pessoas, nesta questão de casa, e até muitas vezes falo por mim também nessa questão, né? Não pede ajuda para buscar organizar a casa. Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas pessoas te buscam, mas muitas pessoas buscam você para fazer uma pesquisa de preços, uma cotação, mas acabam não fechando. Muitas vezes não é só valor, não é verdade? Não. Muitas vezes é o medo do julgamento. Você acredita que eles têm medo de julgamento? Sim. Teve uma ocasião de uma cliente que ela estava de mudança e ela chegou a falar para mim assim que, olha, eu vou fechar com você, mas você não foi a mais barata, na verdade você foi a mais cara, mas eu vou fechar contigo porque eu senti empatia em você, eu senti que você me passou mais segurança, então muitas vezes o cliente, ele tem que sentir isso de nós, né? A empatia mesmo, de olhar para as coisas e ver que aquilo carrega uma história. E aquilo que a cliente tinha não era só dela, era de avó, até de bisavó, que trouxe de outro país. Então, não dá para desprezar isso, sabe? E achar, nossa, por que não joga fora? Por que não desfaz? Gente, não tem como. É história. Geralmente na roupa, né? Você sabe que eu tive uma experiência, só abrindo um aspas aqui, eu tive uma experiência de uma roupa que a minha mãe ganhou da vó dela, que veio da Alemanha, é um casaco enorme. E uma pessoa falou, mas você não usa, por que você tá ocupando espaço no guarda-roupa? Eu falei, gente, mas é uma história, é um pedaço de uma história que eu nunca mais vou ter acesso. É um casaco azul, verde, lindo, verde militar, sabe? Então eu falei assim, são essas pequenas coisas que muitas vezes você acaba pensando, né? Eu não me travaria por isso, mas muitas pessoas podem se travar por uma situação tão pequena,
Porque carrega uma história, né? Carrega uma história. E é isso que a gente tem que respeitar, levar em consideração. Você entra em muitos lares, não é verdade? Sim. E você entende que aquele ambiente, ele consegue comunicar algo para você? Você consegue perceber essa comunicação do ambiente? Porque você tem zelo, tem cuidado. Então, significa que existe uma comunicação do ambiente que você percebe que você faz essa leitura. O que a gente tem que entender também, Mirtz, é que a vida, ela é feita de estações, né? Então, tem estações da vida que são fases que vai ser mais de produzir. Então, que a gente vai estar mais fora de casa. Tem estações que é a fase que os filhos chegam, que a gente vai estar mais dentro de casa. Então, quando a gente entende que tem estações da vida que vai exigir coisas diferentes, a gente fica mais leve, né? Então, por exemplo, se é uma fase que eu vou estar produzindo mais e eu vou estar mais fora de casa, é avisar, falar, ó, gente, eu tô mais fora de casa agora, então eu vou precisar mais da ajuda de vocês, né, se os filhos já forem um pouco maiores. Se eu tô mais dentro de casa, falar, né, a fase que os filhos chegam, são bebezinhos, falar pro esposo, né, olha, amor, eu preciso mais da sua ajuda agora, né, então é sinalizar e falar que tá precisando mais de ajuda, falar, olha, agora a gente vai precisar contratar uma ajudante para me ajudar. Então, se a gente sinaliza e mostra, né, não, às vezes, não vou mostrar que não tô conseguindo dar conta, sim, às vezes você vai ter que mostrar. E pedir ajuda também. Pedir ajuda, isso não é vulnerabilidade, é aí que entra a ajuda também de uma personal organizer. Então, nesse caso, você está me dizendo que muitas vezes a casa comunica algo do que a própria pessoa está vivendo naquela estação. Com certeza. E muitas que estão nos ouvindo aqui, elas podem estar numa estação que de repente está passando por um processo dentro do lar que a casa não está de acordo com aquilo que ela gostaria de estar. Uhum. Respeitar também esse processo que está passando, né, Andresa? Respeitar, sim. Porque ver muitas qual vezes, que é o limite. porque muitas vezes a gente não respeita esse limite, né? A gente acha que, porque você tem, muitas vezes, a criança pequena em casa, 1 ou 2, muitas vezes tem 2, já 1 já é trabalhoso. Imagine 2 pequenos, né? A gente que teve filhos, Sim. né, sabe como que é. A casa, muitas vezes, você não consegue arrumar uma gaveta, não consegue fazer tudo o que você gostaria de fazer. Nesse momento é bom buscar ajuda. Sim, pedir ajuda. E estando com a casa organizada, né, eu vou pedir ajuda de uma personal organizer, porque eu não tô conseguindo achar minhas coisas dentro de casa. Isso vai ser um facilitador para você ter uma rotina mais leve, né, eu acho que eu comentei contigo de uma cliente que me falou que estava tendo tempo com os filhos depois que organizou a casa. Pois é, e isso é algo que dá para também se refletir. Muitas vezes é um valor investido, só que você vai ganhar em tempo depois de qualidade com teus filhos, Sim. porque aquele tempo que você estava organizando a casa, fazendo tudo que tinha que fazer e realmente precisa ser feito, você tem mais qualidade de tempo com os filhos, com o esposo, com a casa mesmo, né? E se for os filhos um pouquinho maior, você organiza e isso dá autonomia para as crianças, para elas mesmas se vestirem, para elas saberem ao chegar em casa onde que eu vou deixar os calçados, onde que eu vou guardar a minha mochila. Então, ter lugar definido para as coisas. E isso é um facilitador para a vida da rotina de uma casa funcionar, né? Porque é a casa que tem que servir a gente, não a gente tem que servir a casa. Então, quando a casa está organizada e as coisas têm os seus lugares de volta, né? Então, cada, né, esse copo ele tem um lugar para voltar. Então, se tem um lugar definido e todos da casa sabem aonde é para voltar, então a rotina flui. Né? Então não fica só a sobrecarga para uma pessoa só, não, todos da casa sabem que aquele copo tem que voltar para aquele lugar. Nós estamos conversando aqui sobre a construção do lar, não somente organização, né, Andressa? A gente está tendo uma conversa para levar a refletir na questão de olhar um lar como um organismo vivo, não só com cobrança. E nessa participação da personal organizer ou de alguém que possa vir ajudar a essa família, acaba trazendo a comunicação que todos acabam se envolvendo nessa situação. Me diz uma coisa, Andresa, tem algo que você falaria porque a gente sabe que todos os lares têm o seu andamento, têm sua história, mas princípio é princípio, não é verdade? Tem algo que é universal para todos os lares ou não tem?
De organização, no caso de organização. Universal, não existe algo assim universal, porque cada lar tem a sua rotina, tem a sua dinâmica. Então, por exemplo, o que serve para um casal sem filhos não vai servir para um casal que tem filhos, né? Mas existe métodos, né, ou hábitos que pode servir, né, para universal. Mas conte para nós um hábito que facilitaria a vida, né? Nossa. Um hábito que facilita é a gente se antecipar, de repente, para o dia seguinte, né? Então, fazer aquela ronda noturna. Você pode envolver, se tem crianças, envolva as crianças. Olha, agora é hora da gente dar aquela ajeitada na casa, para amanhã a gente acordar e tá mais ou menos em ordem, para não ter aquela correria de manhã. Combinado? Vamos fazer isso? Então, já deixa o uniforme já separadinho, para a criança já se vestir, né? Já deixa a mochila meio que perto da porta. Então, assim, são coisas que parecem bobinhas, básicas, mas que torna a nossa manhã mais tranquila. Imagine só, você levantar de manhã e a mesa tá com louça ainda do jantar. Ou a pia, né, está bagunçada. De louça que, claro, tem dia ou outro que a louça vai ficar mesmo, e tá tudo certo, gente. É pensar, né, às vezes você preferiu, ou não, hoje eu vou assistir uma série com meu marido e a louça vai ficar. Tudo certo, né, porque a nossa casa é viva também. Vou deixar uma coisa clara aqui. A organização, ela não vem para robotizar, tá? A nossa casa, ela é viva, como eu disse, são estações da vida. Então, não é casa capa de revista, que as coisas têm que estar, né, tudo certinho no lugar sempre. Não é isso, tá? Mas a gente tem que ter ferramentas, mecanismos que vai facilitar o nosso dia a dia. Então, faz aquela ronda, veja se as almofadas estão em ordem, veja se não tem as coisas fora do lugar, para que no outro dia seguinte, né, que a gente vai levantar, vai fazer o café da manhã, você não acorde na correria, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um é adolescente e o outro tem 9 anos, é espoleta ainda. Então, se a casa tá naquela desordem, eu tenho que acordar meio que no grito, assim, sabe? Então, o dia já começa aquele pesado. Então, se eu deixo as coisas mais ou menos em ordem, já começa mais leve, né? Já coloco ali uma musiquinha, um louvor, geralmente, né? Então, são coisas que a gente pode promover para o nosso lar, né? Até entrando no tema, que lar que a gente está construindo, né? Que lar que nós estamos construindo, então, verdade. Coisas que a gente vai construir, e principalmente para as crianças pequenas ainda, eles vão levar para os lares dele, vão ter essas lembranças. Então, são ferramentas, coisas básicas que a gente pode implementar e que facilita a nossa rotina. Eu tenho um ditado que diz, que eu uso para mim mesma esse ditado: quem se antecipa, governa. Uhum. Facilita a tua vida, organiza o teu dia, o teu horário, a tua vida. Se antecipando, amanhã é outro dia. Porém, se você deixou a pia limpa, se você faz aquela ronda, né, que você estava falando um pouquinho sobre a ronda, dos 15 minutinhos que você colocou que tem uma coisa fora do lugar, você já coloca no lugar, então você vai caminhando dessa forma, no outro dia as coisas estão mais organizadas. Sim. Às vezes não deixar tudo pro dia da faxina, né? Tem gente que tem o dia da faxina, geralmente quem não tem a ajudante em casa, né? Tem o dia da faxina, às vezes você deixa tudo lá pro dia da faxina. Viu uma manchinha? Já tira, né? Já resolve ali na hora que você tá ali disponível, não espere. Os 5 minutinhos que pode se resolver uma coisa que pode antecipar para outro dia. Isso. É exatamente isso. Andresa, você estava comentando que os teus projetos são muito cuidados, você tem todo um cuidado com as pessoas. Você falou que todo projeto que você vem até as tuas mãos, você ora por ele. Como que surgiu isso de você estar levando ao Senhor antes de iniciar um trabalho nesse sentido de lares? Então, surgiu com uma amiga, porque quando há 8 anos atrás que eu iniciei, eu estava afastada de Cristo, né? Então, através dessa amiga, ela me trouxe de volta para Cristo, pela glória do Senhor. E ela tinha o hábito, né, depois, no decorrer, ela tinha o hábito de trazer uma caixinha de promessas, e onde a gente tirava uma palavra, né, cada colega ali, assistente da equipe, tirava uma palavra e a gente lia aquela palavra e orava antes de iniciar.
Isso foi um hábito que nós criamos, então cada uma que tem ali o seu projeto, hoje eu tenho, cada uma de nós tem a sua caixinha, hoje eu também tenho a minha caixinha, então a gente tira uma palavra, cada um lê a sua e a gente ora. E qual a intenção dessa oração? A intenção é que Deus nos dê sabedoria, discernimento para conduzir aquela organização. Porque, como eu disse, não é só organizar coisas e colocar no lugar e resolver. É promover a ordem, né? Trazer uma leveza, atender a expectativa também do cliente para aquilo que ele deseja, para aquilo que está no anseio do seu coração e para que Deus também promova aquele ambiente, aquele lar. Claro que nunca invadindo o espaço do cliente, né? Nem todos os clientes são cristãos, então a gente também não faz essa invasão, né? Sempre com respeito, pedindo autorização. Nunca teve nenhum cliente que se opôs. Muitas vezes a gente traz esse cliente para orar junto com a gente, ou a funcionária da casa. Então envolve ali não só nós, mas envolve a equipe que está conosco trabalhando, envolve a funcionária da casa, envolve o cliente. E a gente vê muito do agir de Deus nisso. Às vezes a gente se depara com situações de projetos que só a mão de Deus que poderia nos ajudar e nos dar sabedoria da gente conduzir todo aquele trabalho. Porque às vezes é muito desafiador. Eu imagino. Não é uma coisa simples. E a gente vê a mão de Deus ali e muitas vezes a gente recebe feedbacks, né? Ou às vezes até vem palavras, né? Que a gente sente de dar para o cliente, de dar uma palavra assim para ajudante que está ali. E é Deus que promove isso em nós, né? E é um hábito que a gente traz e quando, às vezes na correria ali, nossa, esquecemos de orar, a gente, não, vamos orar. Mas é muito bom, assim, isso tem nos feito muito bem e tem sido a base, tem sido uma cultura que a gente tem implantado nos projetos de organização. Muitos talvez estejam nos assistindo hoje, né, e pensando assim, nossa, mas elas não vão falar como organizam um armário, como organiza uma gaveta, como organiza um guarda-roupa, como se organiza uma casa. Para essa que está perguntando isso, o que você falaria para ela? Que a organização, ela começa antes. Ela começa organizando os sentimentos, né, o coração, qual a intenção daquela organização, né? Porque como organiza, hoje existe, né? Existe séries, existe vídeos que a gente encontra muito facilmente. É só dar um Google, né? Só dar um Google. Quanta coisa tem, né? Agora, falar de uma forma diferente, de uma forma como construir um lar e como organizar de dentro para fora, a gente não ouve muito, né? Então, acho que essa é a intenção um pouco aqui hoje. É exatamente isso. A nossa intenção hoje aqui é falar dessa construção do lar, dessa construção que é além do olhar dos objetos da casa, dos cômodos da casa, de tudo isso, olhar para um lar de verdade, porque uma casa todos nós podemos construir, mas um lar já é um pouco diferente, não é verdade, Andressa? Sim. E afinal de contas, que lar que nós estamos construindo hoje? A tua concepção disso? Hoje, a gente vem, assim, de uma geração, né, digo, na nossa mesmo, assim, que a gente tá muito hiper conectada, né, então a gente fica muito aqui, esquece de estar presente com os nossos, com pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tá sentado à mesa, a gente tá no celular ou a TV tá ligada. Então, a gente esquece, né, de estar presente de fato. Isso eu digo por mim também, né, muitas vezes o meu filho tá falando, tá querendo contar alguma coisa, eu falo, espera aí um pouquinho, filho, deixa eu responder aqui. Então, isso me pega um pouco, porque acontece e eu me cobro, não, peraí, eu tenho que estar presente aqui agora, porque daqui a alguns anos eles vão sair de casa, vão ter suas vidas, e o que ficou, né? O que eu tô construindo com eles agora? O momento é esse.
Então, é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, né? Esquecer um pouquinho o celular, esquecer também as comparações, né? Que a gente olha aqui, vai folheando ali, vai passando ali o feed, vai se comparando. Nossa, mas olha o que ela faz, como que ela faz, olha não sei o que, né? E a gente não para ter uma consciência que aquilo é um recorte da vida da pessoa. É um recorte. É um segundo ali que passa e a tua mente já construiu algo que talvez nem exista. Ou talvez exista, talvez seja a realidade dela talvez mesma. Sim. E tudo bem. E por que eu vou me comparar, né? Exatamente. Por que eu vou me paralisar nisso e vou, né? É exatamente Mas isso. a mente da gente é muito louca nisso, né? E essa é uma reflexão muito importante, porque todos nós estamos construindo um lar. Todas nós, independente da situação, se a casa está mais arrumada ou nem tanto, mais bagunçada, todas nós estamos caminhando para essa construção de lar. E essa construção de lar, ela é construída por pessoas. E o tempo gasto no celular e todas as demais coisas acaba tendo um impeditivo para que esse lar seja fundamentado, muitas vezes na palavra, muitas vezes até na comunhão, muitas vezes até numa conversa mais profunda, numa educação de uma criança. Quantas coisas implicam numa construção do lar. Não é tão simples, mas também não é tão complexo. Não é verdade, Andressa? Com certeza, não é tão complexo, né? Mas às vezes a gente complica, né? Não é tão... E como a gente complica, né? Não é verdade? Nossa, não é tão difícil assim. Como a gente olha para isso e a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Uma gaveta não pode ser mais importante que uma conversa com o filho. Estou lá arrumando a gaveta e vem o filho lá falar algo. É algo que, quando nós estávamos ministrando pais e filhos na igreja, e algo me chamou muito a atenção quando o nosso pastor, o nosso professor que veio ministrar o curso para nós, ele falou que os nossos filhos têm uma janela no coração. Eu até me emociono de falar isso, porque quantas vezes a gente perde esse time, sabe? E depois os filhos casam, vão embora e você não consegue trazer isso de volta. Sabe? Então, naquele momento que você está arrumando uma gaveta e o filho chega, mãe, aquele mãe, a gente sabe, o mãe, tem vários mães para falar, sabe? E tomara que você esteja nos ouvindo agora, e quando teu filho chegar para você, para tudo, acolha ele, acolha, porque o tempo vai passar, acolha a dor, acolha o sentimento, acolha. Você pode colocar a tua posição, mas acolha. E nunca esqueça que a janela do coração do teu filho vai mudar a história da vida dele, porque ele vai lembrar dessas conversas profundas. Ele não vai lembrar quando você estava arrumando a gaveta, ou quando você deixou toda a gavetinha dele arrumada de cueca, ou quando a camisa. Claro que isso é importante, eu não estou falando que uma coisa anula a outra, de forma nenhuma. O que eu estou falando é, prestem atenção no coração dos filhos de vocês, não importa a idade, se são pequenos, se já são adolescentes, se estão casados, todos eles, nossos filhos precisam nosso tempo com eles, dessa abertura do coração. E muitas vezes falar de um sentimento que eles estão tendo. Não sei se você já viveu isso. Sim, eu tenho um adolescente, né, de 14 anos, ele tá naquela fase das bobeiras, assim, né? E ele me vem, assim, com os vídeos, né? Fala, mamãe, que ele me chama de mamãe, né? Mamãe, olha esse vídeo aqui. E às vezes umas bobeiras e eu tenho que me policiar, né? Porque muitas vezes já aconteceu de eu falar, ai, que bobeira é essa? Só que é justamente isso que você tá falando. Se eu só ficar falando que bobeira é essa, eu vou perder o coração do meu filho. Então, vai ser uma bobeira que eu vou ter que falar, deixa eu olhar melhor isso aqui, e rir da bobeira dele. Então, ele tá com 14 anos, será que ele vai estar comigo mais uns 10 anos? Né? Então, é isso. O que ele vai levar? Ah, minha mãe deixava as coisas super organizadas em casa. Pode ser que sim, pode ser que ele replique isso na casa dele. Mas, talvez ele vai lembrar, nossa, minha mãe era... Não podia deixar um copo fora. Ou, nossa, não ria de nada, era muito séria, muito rígida.
Então, essas coisas, né? Ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio. Ter esse equilíbrio, né? né? A gente vai ensinar, sim, organização para os nossos filhos, porque é importante. É importante, claro que é importante. Mas a gente tem que rir das bobeiras deles também. Sim, ter esse ambiente. E dali para diante, nesses quesitos que nós estamos construindo um lar, um aconchego, uma proteção, um cuidado, uma mesa. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei fazer mesa posta. Mas você sabe colocar uma toalha, 2 pratos, arrumar direitinho uma colher, um garfo, tirar uma florzinha, arrumar. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes. Que perfumam a tua casa. A mulher, ela tem o sentido de perfumar a casa, né? Sim, Deus nos deu esse dom. De perfumar, de trazer esse ambiente. Gente, eu não tô romantizando, porque eu sei que a maternidade não é fácil, eu sei de tudo isso. Mas como nós estamos conversando aqui, é importante a gente manter esse equilíbrio, de entender que é necessário a gente ouvir o coração dos nossos filhos. Porque amanhã ou depois, quando ele tiver um desafio lá na casa dele, ou no trabalho, quando ele já é adolescente ou adulto, a gente não sabe os caminhos que o Senhor está preparando para cada filho nosso, e que nós queremos que é perfeito e agradável, mas que eles possam voltar e sentar com a gente e ouvir. E a gente possa muito mais ouvir do que falar. Sim. Esses dias eu até vi um vídeo que dizia assim, se a gente fizer tudo certo, eles voltam aos domingos a almoçar com a gente. É verdade. Então, a gente ter esse equilíbrio, saber, né, dosar ali, para que eles voltem realmente, né? Quão triste será os nossos filhos não voltarem quando eles formarem suas famílias, voltar a almoçar com a gente? Né? Verdade, verdade. Eles são flechas à nossa aljava. Alguns têm 2, outros têm 3, outros têm 1, mas o Senhor colocou aquelas flechas na nossa aljava. O que significa? Que nós temos responsabilidade de lançá-los com equilíbrio, com acolhimento, com verdade. E lembre-se, o seu filho vai querer abrir o coração. Só que as nossas atitudes podem ser impeditivos desse abrir o coração. E do nosso lar, deixar de ser lar. Deixar um campo de guerra, campo de batalha. Quantas coisas poderiam ser resolvidas de se calar, sabe? Se calar, ficar em silêncio, escutar o coração do outro. Mas os nossos ruídos, será que... É uma reflexão que eu estou fazendo. Será que os nossos corações estão com um ruído tão grande que não silenciam para ouvir o outro, um filho, um esposo, uma amiga, um irmão? Quantas coisas, não é verdade, Andressa? Sim. Essa construção desse lar é algo muito precioso. E a gente entende que nosso papel como mãe, como esposa, ele faz parte desta construção desse lar. Com certeza. É incrível isso, né? É incrível. Andressa, estamos caminhando para o final, mas antes de caminhar para o final, que está ótimo aqui, estamos aqui no chororê. Ai, quando fala de filhos, não tem como. Não tem como, né? Mais que eu tenho filho adulto, né? Então, é um orgulho. Rafael, um beijo para você. Então, e hoje ele me deu a Aya, então eu tenho esse orgulho do meu filho, né? Ele tem uma filha linda. E a gente se emociona, né? A gente tem um bom relacionamento, a gente se emociona, mas foi construído lá atrás. E a gente quer trazer esse ensino também para as pessoas se atentarem a isso, né? Passa tão rápido. Andressa, estamos caminhando para o final. Quero deixar uma pergunta para você antes do bate-bola, porque nós vamos ter um bate-bola com a Andressa, bem lindo. Gostaria que você contribuísse para aquela pessoa que está nos ouvindo e deixar uma palavra para ela. Não é uma pergunta antes de começar as perguntas, mas contribuição de uma palavra do teu coração para o coração daquela que está nos ouvindo, ou daquele que está nos ouvindo. Eu gostaria de contar uma história de uma cliente. Eu fiz a mudança dela alguns anos atrás e depois eu a reencontrei. Eles é um casal, eles moravam numa casa belíssima e eu fiz a mudança deles para outra casa belíssima. E quando eu a reencontrei, ela me falou assim: ai, você soube do meu esposo? Eu falei: não, ele faleceu. Eu falei: é mesmo? Sim. E ela falou assim: olha, eu fiquei 5 meses com ele no hospital, ele hospitalizado, vivendo com uma mala.
E eu percebi que eu não precisava de muito para viver. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Ela me falou que conseguiu viver todo aquele tempo com uma mala e um quarto de hospital. E aquilo eu fiquei refletindo algum tempo, falei, gente... E ela, né, eles se mudaram para essa casa, uma casa muito bacana, um closet maravilhoso, com muitas coisas, e ela falou assim também, complementou, né, ele nunca tirou férias, ele é empresário, nunca tinha tirado férias. Então, uma reflexão que eu quero deixar aqui para todos é para a gente aproveitar mais daquilo que a gente tem hoje, né? Eu falei um pouco sobre estações, né? Tem estações, sim, que a gente vai ter que estar mais fora de casa, que a gente vai ter que produzir, mas no meio do caminho, aproveitem, contemplem, sabe? Celebrem, não deixe de viver, não pense só, o dinheiro é bom, ter bens é muito bacana, né? Você poder promover para sua família coisas boas, isso é muito maravilhoso. Isso é uma dádiva de Deus também. Mas você poder aproveitar no meio do caminho disso tudo. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, aproveitem o tempo que vocês têm aqui, né? Porque vai chegar um dia que alguém vai olhar para trás e vai contar uma história sobre você, né? Ou sobre nós, e o que eles vão falar? Essa pessoa não aproveitou, trabalhou demais. Então, fica a reflexão, né? Vamos colocar nosso coração no lugar certo, nas pessoas, na família, na casa, né? Na casa, não na casa física, mas nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que moram com a gente. Então, gostaria de deixar esse recado aí para vocês, para a gente poder... Foi algo que mexeu comigo, né? Então, gostaria de trazer essa reflexão. Profunda, muito profunda e de verdade, e necessária. Porque quanto acúmulo você não encontra nas casas. Eu fiquei ouvindo você falar, né? Muitas vezes a pessoa trabalha, aquele acúmulo chega. Já aconteceu, só uma pergunta antes da gente ir pro bate-bola, assim, a última. Já aconteceu chegar numa casa e ter 5 itens, 2 itens? Qual foi o máximo que você já encontrou de itens? A gente se depara... Do mesmo, né? Tô falando assim, mesmo item... Não, de mesmo é sempre na cozinha, né? Às vezes tem utilitários muito do mesmo, mantimentos que vem sido do mesmo, mas do closet feminino é calçado, né? Então, calçado é o recorde, né? Que as mulheradas têm muito calçado. Mas assim, a gente respeita, né? Daí busca alternativas da onde vai acomodar todos aqueles calçados. Mas é isso, às vezes a gente percebe que consegue viver com muito menos, né? Isso. O problema não são a quantidade de coisas, não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque às vezes as pessoas têm, porque tem uma vida social que exige isso, né? Claro. E tá tudo certo, tem lugar para acomodar, tá tudo bem. Não, eu tô mais levando para lado hilário mesmo, né? De eu chegar, por exemplo, a ter 5, 10 coisas do mesmo tipo, do mesmo modelo e tudo certinho. Sim, não, mas tem. Tem bastante. Teve uma cliente, vou abrir aqui o confessionário, que ela tinha 71 coletes. Ah, que legal. Então... então é engraçado. Vai que ela colecionava, né, coletes, né? Daí tudo bem, né? Tudo bem. A mulher coleciona sapatos, né? Eu preciso contar quantos que eu tenho. Meu marido sempre diz assim: você não é uma centopeia, você só tem um par de pé. Eu falei, meu Deus. Daí é engraçado porque daí, às vezes eu mostro, né, no Instagram, a organização, daí quando eu mostro em calçados, as pessoas já comentam, nossa, eu tenho tanto calçado, eu acho que eu tenho muito.
Falei, não, é que você não viu. Mas é Muitas engraçado. nunca nem é usado, né? Sempre a gente tem aqueles mais preferidos, né? Ah, sempre tem. Daí aquele, machucou, não quero mais, né? Aham. E ainda mais aqui em Curitiba, que a gente, né, é pouco, assim, o período de verão, né? Então não usa tanto, assim, calçado aberto. Sim, é mais bota, sapato, né? É, Fechado, né? mais tênis e tal. Então, mas é engraçado, a gente se depara com algumas coisas. A gente tinha que ter um momento hilário aqui também, né? É. De confessionário e hilário, os dois Aham. juntos, né? Não é para julgamento, não é nada disso, é Não, só quem um sabe momento. um dia a gente cria, assim, um livrinho só com as coisas engraçadas, porque a gente se depara com as coisas engraçadas. Quem sabe a gente, né? Daí, assim, a gente vende, assim, por baixo dos panos, né? Sem divulgar quem é. Legal, boa, né? Isso é muito bom. Preparada para o bate-bola. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu Vamos ver se eu faço gol. Ai, meu Deus do céu. Mas muito preciosa a tua mensagem, nossa, muito, muito profunda mesmo. Então vamos lá, vamos pro bate-bola. Uma palavra que define a Andresa hoje. É uma palavra que eu tô em busca ainda, mas é presença. Presença. Um versículo que sustenta a tua caminhada. Seja forte e corajosa. Josué 1:9. 1:9. Seja forte e corajosa. Um livro que marcou a tua vida. Eu vou indicar 2 livros. Por favor. O primeiro foi que me ajudou no início da carreira, até para eu entender o público de alto padrão, que foi Os Segredos da Mente Milionária, para quebrar paradigmas, quebrar tabus. Então, para quem está começando, indico muito ler, porque você vai entender um pouco desse público, né? Então, indico bastante. E o segundo, que é um livro para a vida, um manual da vida, que é a Bíblia. Sim. Uma pessoa que inspira você. Jesus. O que nunca pode faltar em um lar. A presença de Deus. E no seu lar. É sentar à mesa com a minha família. Um hábito que toda família, a teu ver, deveria cultivar. Momentos em família. Qual foi o presente, a teu ver, que Deus te deu? Assim, o maior presente que Deus te deu? A minha família. E você, Andresa? O que você espera que teus filhos nunca se esqueçam de você? Em você, aquilo que você fez para eles? Eu espero que eles nunca se esqueçam de como eles foram amados. De como eu amei eles. Quando você pensa na palavra lar, qual é a primeira palavra que vem à tua mente? Não é uma palavra, mas é uma frase. Sim. Que é o propósito de Deus para a humanidade. Amém. Quando alguém entra na sua casa, o que você espera transmitir para aquela pessoa que ela perceba na sua casa? Acolhimento, paz. É isso que eu espero que elas sintam. Profundo, né? Profundo. Uhum. Andresa, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom essa conversa. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada por compartilhar um pouquinho das tuas verdades. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem. E você que ficou conosco até aqui, eu espero de todo o meu coração que essa conversa tenha inspirado você a construir um lar cada vez mais saudável, mais leve e cheio de sabedoria, e que você convide Jesus para fazer parte desse lar. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com uma amiga, pelo menos com 3 amigas, para que elas também possam ter acesso a esse material, que também precisam ouvir essa mensagem. Tenho certeza que essa mensagem pode alcançar elas e muitos outros lares. Eu quero deixar uma palavra para você do teu coração. Josué 24:15.
A palavra de Deus diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa decisão de servir o Senhor seja renovado agora na sua casa e dentro da sua casa. Que Deus fortaleça a sua casa, a sua família e a sua vida. Um beijo no teu coração e eu te vejo no próximo episódio.